Oi galera, queridos leigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que estão aí nas suas casas, nos seus lares? Alguém preparando alguma jantinha especial ou não? Tudo bem com vocês? Aqui em casa, a Lena e eu, tudo tranquilo, né? E nós estamos agora iniciando mais um encontro das sextas à noite, em que no início nós sempre falamos da palavra de Deus. Eu quero convidar vocês para uma pequena reflexão sobre um tema. O tema que eu proponho é o espelho e o microfone. Inicialmente, assim, algumas comparações a partir do espelho e do microfone, e daí uma aplicação bíblica, quero ler um texto bíblico e com mais algumas observações. Então, essa parte inicial, o texto bíblico e mais algumas observações, me acompanhem. O espelho e o microfone. Qual destes dois objetos você acha que é o mais importante na sua casa? Ou qual desses dois objetos é o que você usa primeiro na sua casa? O que vem em primeiro lugar? Vamos combinar que os dois realmente são muito úteis. Mas o espelho tem a vantagem de me mostrar quem eu sou e como eu sou. Já o microfone, com toda a sua utilidade, ele pode servir para eu transmitir eventualmente uma imagem errada de mim mesmo e também transmitir coisas a respeito de outras pessoas e também transmitir verdades, entre aspas, coisas que não são tão boas assim. Então a vantagem do espelho é que ele me mostra, a princípio, como eu realmente sou. A primeira função do espelho não é mostrar como eu sou bonitinho, é mostrar o que está mal e o que tem que ser arrumado. Então, olhando para os mandamentos de Deus, a lei de Deus, nós na teologia luterana falamos que a lei de Deus ela deve ser analisada como freio, espelho e norma. Como freio, usada, aliás. O uso como freio é para refrear o pecado no mundo, aplica-se a todas as pessoas. Como norma de conduta, como a gente deve ser ou não ser, como deve agir. Agora, a função principal é como espelho. A função dos mandamentos é me mostrar o erro, mostrar o pecado, o que está mal e o que tem que ser mudado. Então, essa é a principal aplicação da lei de Deus. A lei de Deus, como espelho, ela me diz o que eu sou na realidade por natureza. Nasci em pecado, eu sou pecador todos os meus dias. E como é que mudar essa situação? Através do arrependimento. E aí eu quero convidar vocês agora a acompanharem o texto bíblico que eu escolhi, que muitas vezes a gente ouve antes da confissão e absolvição nos nossos cultos, é da primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1, os versículos 8 até o capítulo 2, versículo 2. Aqui diz o apóstolo João: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto, Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então, esse texto maravilhoso aí nos convidando para uma reflexão,
para um verdadeiro arrependimento, reconhecimento dos pecados e aponta para a solução que está em Jesus Cristo. O que é pecado? Convém relembrar, por definição, é qualquer desvio da norma da lei divina. Qualquer errinho em pensamentos, palavras, ações ou omissões quando deixamos de fazer o que deveríamos. Qualquer erro é pecado. A gravidade de um erro, a gravidade de um pecado não se mede pelo erro em si, mas pela santidade contra quem ela é cometida. Todo pecado, em última análise, é contra Deus. Não tem pecado pequeno, médio ou grande. Todos eles ofendem a Deus, porque Deus é santo. Então, por isso que qualquer pensamento, palavra ou ato errado é gravíssimo, porque é cometido contra o santo Deus. É assim que se mede o tamanho do pecado, e por causa do pecado é que a gente merece a eterna condenação. Quem peca? Todas as pessoas. Diz a Bíblia que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não pequem. E aqui para nós, caros leigos, uma verdade também, às vezes a gente tem a impressão que nós, cristãos, não pecamos tanto assim. Nós somos igualmente pecadores. Martinho Lutero diz que somos ao mesmo tempo justos e pecadores. É verdade, porque a Bíblia diz que nós temos a carne pecaminosa, o velho homem que luta contra o novo homem e vice-versa dentro de nós. Então nós cristãos também pecamos. Por isso escreve o apóstolo João, nós ouvimos há pouco. Se dizemos que não temos cometido pecado, nós chamamos Deus de mentiroso. Nós pecamos como? Vamos refletir um pouco mais, alguns exemplos. Às vezes a gente tem a impressão que não é tão pecador assim. No uso do tempo. Será que a gente faz realmente um uso correto, mesmo nessa época dessa pandemia, mesmo estando um pouco mais recluso? Que tipo de uso nós estamos fazendo no nosso tempo? Os nossos bens, como é que nós estamos repartindo, como é que nós estamos dividindo as responsabilidades, como estamos tratando a questão dos nossos bens. E os nossos dons, as capacidades, sobretudo os dons espirituais que o Espírito Santo nos deu, como é que nós estamos usando? Nós estamos usando os nossos dons realmente também nesses tempos? E o nosso corpo, a nossa mente, como é que nós estamos tratando do nosso próprio corpo? Como estamos tratando da nossa mente? Como nós estamos nos relacionando com as pessoas dentro de casa ou com outras pessoas? E por aí vai. Se nós nos analisamos à luz dos 10 mandamentos, vemos que pecamos todos os dias e somos pecadores constantemente. Por isso, irmãos, queridos leigos, o que fazer? Arrependimento. É reconhecer que somos pecadores e que pecamos. Uma das verdades das confissões luteranas diz que conhecer a Cristo é conhecer os seus benefícios. E conhecer os seus benefícios é reconhecer os nossos próprios males. Se eu reconheço meus males, meus pecados, aí eu só vejo vantagem em Jesus. Senão não tem vantagem em ter um Salvador. Eu tenho que confessar os meus pecados. Eu confesso eles diretamente a Deus, como eu faço no Pai Nosso. Ali eu confesso todos os pecados. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mesmo os pecados que a gente não lembra. Agora dizem as nossas confissões, o Catecismo Menor, que diante do confessor, quando confessamos para alguém, a gente confessa aquilo que conhece, que sente, que pesa no coração. Na igreja, a confissão e absolvição pública, isso é o ofício das chaves, que em particular acontece quando cada cristão perdoa a outrem. Em público acontece quando o ministro de Cristo, devidamente ordenado, chamado, em nome de Jesus Cristo, anuncia o perdão. Ofício das chaves, assim dito,
porque assim se abre ou fecha a porta dos céus. Pelo perdão dos pecados em nome de Jesus, por causa do seu sacrifício, a porta do céu está aberta. Caso contrário, ela está fechada. Queridos irmãos em Cristo, se nós nos arrependemos e cremos em Jesus como nosso advogado, mediador, intercessor, que nos defende, que está junto ao Pai, então nós temos perdão, vida e salvação. Porque Deus é justo em nos perdoar, como diz o apóstolo João no texto que lemos, Deus é justo em perdoar porque a justiça dele já foi satisfeita. Jesus já derramou seu santo sangue em favor de toda a humanidade, de todos nós. Claro que isto se aplica, os benefícios desse sangue derramado só se aplicam àqueles que creem. Somos convidados a sempre crermos em Jesus Cristo. Queridos leigos, se o espelho da lei de Deus nos chama ao arrependimento, o Evangelho, a notícia da graça de Deus, nos afirma que em Cristo nós temos perdão dos pecados, olhando com fé para a cruz de Cristo. Em gratidão ao amor de Deus por nós em Cristo e por amor a Deus e a Jesus, por amor ao nosso próximo, agora perdoados, nós usamos devidamente o microfone. Usamos o microfone para o bem, para falar o melhor de Deus, anunciar o seu evangelho, sua graça em Cristo, seu amor, seu perdão, e para falar bem das outras pessoas também, de um para o outro. Que Deus Espírito Santo faça com que nós usemos devidamente a lei de Deus como espelho, creiamos no seu evangelho, e então coloquemos a boca no trombone, ou seja, usemos o microfone, usemos as mídias, todas as formas de divulgarmos a sua graça. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém.